Olá, sou Marcos, o narrador, e seja bem-vindo a mais um relato. Deixe nos comentários qual horário e de qual parte do Brasil você está ouvindo esse relato. Agora, apague a luz, ajeite o travesseiro e relaxe, pois o relato vai começar. Se um dia eu desaparecer, saibam, foi porque ousei contar a verdade. Esta história circula em sussurros, escondida nas sombras, temida por quem conhece o que realmente se passa. O que você está prestes a ouvir não é invenção, tampouco teoria da conspiração. É o testemunho angustiante de um homem que descobriu segredos proibidos dentro da própria igreja. Um homem que tentou abrir os olhos do mundo e pagou caro por isso. Fui pastor por 2 décadas. Acreditava na palavra, na missão que me foi confiada. Acreditava de corpo e alma, mas vi o que jamais deveria ter visto. Ouvi coisas que nenhum fiel deveria ouvir. A verdade é que nem todas as igrejas são o que aparentam ser. Algumas, e isso digo com temor, estão nas mãos de forças muito maiores e muito mais sombrias do que conseguimos imaginar. Símbolos ocultos nos altares, palavras antigas sussurradas em línguas esquecidas, pactos que não são feitos com Deus. Desde então, esse homem nunca mais foi visto. E a pergunta que ecoa é: o que exatamente ele descobriu? E por que há tanto esforço para enterrar essa história no esquecimento? Este é o depoimento proibido de um ex-pastor. E começa agora. O nome dele era Miguel Cruz. Para Miguel, ser pastor não era apenas uma profissão, era um chamado. Desde jovem, sentia-se tomado por uma fé inabalável e por uma conexão espiritual tão profunda que, para ele, não havia dúvida. Fora escolhido por Deus para guiar outros pelo caminho da verdade. Entrou no seminário aos 18 anos e logo se destacou. Não demorou para se tornar um dos pastores mais respeitados de sua região. Sua igreja, localizada no interior de São Paulo, era imensa, imponente e reunia milhares de fiéis a cada domingo. As pregações de Miguel moviam multidões. Ele se sentia honrado por ser o mensageiro da palavra divina. Mas, com o passar dos anos, pequenos sinais começaram a inquietá-lo. Detalhes sutis, quase imperceptíveis, que juntos formavam algo perturbador. Havia algo errado. Ele sentia, ainda que não conseguisse explicar. Numa manhã fria de novembro, Miguel chegou mais cedo que o habitual à igreja para preparar seu sermão. Os corredores ainda estavam mergulhados em silêncio e os passos dele ecoavam no chão de pedra. Ao passar pela sala de reuniões, algo lhe chamou a atenção. A porta estava entreaberta e uma luz fraca escapava por entre a fresta. Movido pela curiosidade, Miguel se aproximou e espiou por um vão discreto. O que viu o deixou desconcertado. 3 membros da alta liderança da igreja, homens em quem ele confiava plenamente, estavam reunidos ao redor de uma mesa. Sobre ela repousava um livro antigo, com páginas amareladas, e algumas velas acesas lançavam sombras inquietantes pelas paredes. Eles falavam em sussurros, como quem trata de algo proibido. Miguel não conseguiu entender o que diziam, mas o clima ali era pesado, quase ritualístico. Os rostos estavam sérios, os olhos fixos, como se cada palavra dita carregasse um peso espiritual insuportável. Um arrepio percorreu a espinha de Miguel. Ele recuou lentamente e deixou o local sem ser notado. Nos dias que se seguiram, a cena não saiu de sua cabeça. Ele tentou racionalizar. Talvez fosse apenas uma reunião teológica, algo inofensivo. Mas por mais que tentasse, aquela sensação incômoda persistia, como se houvesse algo oculto por trás das aparências. E essa impressão se intensificou ainda mais quando ele começou a perceber outros sinais estranhos em diferentes pontos da igreja. Durante os cultos, Miguel passou a notar símbolos estranhos e inexplicáveis, entalhados discretamente em diversas partes da igreja. Pequenas marcas geométricas, aparentemente sem importância, estavam escondidas nos lugares mais improváveis, nos cantos dos vitrais, nas bases das colunas e até em molduras próximas às janelas. À primeira vista pareciam apenas detalhes arquitetônicos, mas ao observá-los com mais atenção, ficou claro para ele que aquilo não era coincidência. Havia um padrão, uma intenção oculta por trás de cada desenho. Numa noite silenciosa, enquanto trabalhava sozinho em seu escritório, Miguel descobriu algo que mudaria para sempre a forma como enxergava a igreja. Ao mover uma velha estante para organizar alguns livros,
Um volume antigo e coberto de poeira caiu atrás da prateleira. A capa de couro estava gasta e o título praticamente ilegível. Tomado por uma inquietação crescente, ele abriu o livro com cautela. À medida que folheava as páginas, sentia um desconforto estranho, uma espécie de opressão invisível, como se estivesse invadindo um território proibido. O texto estava todo escrito em latim. Mesmo sem compreender tudo, ele conseguiu decifrar parte do conteúdo. Os desenhos eram ainda mais perturbadores. Mostravam rituais antigos, com símbolos que ele jamais tinha visto em qualquer escritura cristã. O livro mencionava o culto a uma divindade que não era o Deus que Miguel pregava. Falava de sociedades secretas, pactos e cerimônias ocultas. Uma das páginas fazia referência direta à maçonaria, algo que até então ele nunca havia levado a sério dentro da igreja. Mas foi a última frase do livro que cravou uma angústia profunda em seu peito. As paredes da igreja guardam mais segredos do que os fiéis imaginam. Miguel fechou o livro de imediato. Suas mãos tremiam. Colocou-o de volta exatamente onde o encontrou, como se temesse ser contaminado apenas por tocá-lo. Ele queria acreditar que aquilo era apenas uma obra de ficção, escrita por alguém desequilibrado. Mas algo dentro dele gritava que não era assim. A verdade estava próxima, e ele estava cercado por ela. Nos dias seguintes, Miguel intensificou sua investigação. Agia com extremo cuidado, observando tudo ao seu redor com olhos mais atentos. Tentou conversar com membros antigos da congregação, mas todos se mostravam evasivos quando ele mencionava símbolos ou qualquer assunto relacionado a rituais. Quando abordava colegas pastores, percebia um desconforto imediato. Alguns mudavam de assunto. Outros apenas o encaravam em silêncio, como se tivessem medo até de ouvir aquelas palavras. O desconforto deu lugar à obsessão. Miguel já não conseguia dormir direito. Perguntava-se se por todos aqueles anos teria servido a algo muito maior e mais obscuro do que imaginava. Estaria ele envolvido, sem saber, numa rede de mentiras sustentada por gerações? Quem mais sabia? E quem estava por trás de tudo isso? Ele precisava ir mais fundo. Foi então que tomou uma decisão. Com a desculpa de organizar um evento comunitário, marcou uma reunião com os demais pastores da igreja. Dizia ser apenas para alinhar ideias e fortalecer os laços da liderança. Mas, na verdade, seu objetivo era outro: observar, ouvir e, se possível, arrancar respostas. Na tarde do encontro, ao chegar no prédio da igreja, Miguel notou algo estranho. O ambiente estava incomumente vazio. A sala de conferências, que em qualquer outro dia estaria cheia de secretários e auxiliares, estava deserta. Apenas o som dos próprios passos no mármore ecoava pelo salão silencioso. Ele se sentou, tentando disfarçar a ansiedade crescente. Passaram-se alguns minutos até que a porta se abrisse. Quem entrou foi o pastor Jorge, um homem robusto, de meia-idade, conhecido por sua postura firme e voz autoritária. Cumprimentou Miguel com um aperto de mão firme e um olhar que mais parecia um aviso do que um gesto de boas-vindas. Sentou-se em frente a ele, e o que deveria ser uma conversa cordial ganhou, imediatamente, uma atmosfera tensa, como o silêncio que precede a tempestade. "Miguel, como vai?" perguntou o pastor Jorge, sua voz grave ecoando suavemente na sala vazia. "Recebi sua convocação. O que gostaria de discutir?" Miguel respirou fundo, tentando manter a compostura, apesar da tensão que já lhe pesava nos ombros. "Tenho notado algumas coisas estranhas ultimamente. Detalhes que não fazem sentido para mim. Você tem percebido algo peculiar?" perguntou, forçando um tom casual, embora seu coração estivesse acelerado. Jorge respondeu com um sorriso enigmático, mas o olhar que lançou sobre Miguel foi tudo, menos tranquilo. Era um olhar cauteloso, como se analisasse cada sílaba antes mesmo de pronunciá-la. "Bem, meu jovem", começou ele, agora com a voz mais baixa. "Há muitas coisas que a maioria das pessoas não entende sobre a igreja e sobre o trabalho que realizamos. Às vezes, é melhor não procurar por certas respostas. Algumas verdades podem ser complicadas demais para se carregar." Miguel sentiu um nó se formar no estômago. Aquilo não era mais sobre símbolos esculpidos nas janelas ou rituais antigos escondidos em livros. Era algo maior,
mais sombrio, mais antigo. Uma rede oculta sob a fachada da fé. Jorge, há algo que você quer me contar? Perguntou desta vez sem esconder sua inquietação. Eu vi coisas. Pessoas da liderança reunidas em segredo, conversas sussurradas sobre pactos. O que está acontecendo aqui? Por um momento, o silêncio caiu sobre a sala como um manto sufocante. Os olhos de Jorge fixaram-se nos dele e o tempo pareceu congelar. Então, finalmente, ele respondeu, mas sua voz saiu apenas como um sussurro. Você deveria ter ficado em seu lugar, Miguel. Agora você já sabe. A igreja não é o que parece ser. Existem caminhos antigos que não devem ser desvendados. E há coisas que não podem ser desfeitas. Um arrepio percorreu a espinha de Miguel. Seu corpo queria correr, sua mente gritava para fugir dali. Mas seu coração exigia a verdade. Ele precisava ouvir mais. Você está falando da maçonaria, não é? Questionou, encarando o pastor sem desviar o olhar. Tudo isso está ligado a eles, não está? Jorge demorou a responder. Inclinou ligeiramente a cabeça para o lado, como quem pesa o próprio fardo antes de dividi-lo. Respirou fundo, os olhos carregados de um peso que Miguel jamais tinha visto. Sim, disse enfim. A maçonaria está presente aqui, entre nós. Há muito mais tempo do que você imagina. E não só aqui. Em outras igrejas também. Você não é o primeiro a descobrir, mas é o mais corajoso a tentar entender. As palavras do pastor foram como marteladas. Miguel sentiu o chão desabar sob seus pés. Não se tratava apenas de símbolos. Não eram apenas reuniões secretas. Aquela revelação colocava em xeque tudo o que ele acreditava. A fé que pregava, as orações que conduzia, os dogmas que ensinava. Então, o que está acontecendo, Jorge? O que eles querem de nós? Perguntou, sua voz vacilando entre a incredulidade e o medo. O pastor fechou os olhos por um instante, como se revivesse lembranças dolorosas. Quando os abriu, havia neles uma sombra profunda, uma mistura de resignação e pavor. Eles querem controle, Miguel. Poder. E o mais perigoso, eles querem que você escolha um lado. Sua voz caiu num tom quase profético. Você vai continuar no caminho da luz? Ou será tragado pelas sombras? E naquele momento, Miguel entendeu que sua jornada apenas começava. A escolha não era mais sobre crença ou dúvida, era sobre sobrevivência. Miguel não conseguia mais compreender completamente o que estava sendo dito. Tudo o que ele sabia até então, os rituais, os sussurros, os símbolos estranhos, era apenas a superfície de algo muito mais profundo, muito mais antigo. A cada nova revelação, ele sentia que estava sendo testado, puxado para dentro de um abismo onde não havia certezas, apenas perguntas. Mas o que exatamente estava em jogo? A fé? A sanidade? A alma? Ele mal conseguia colocar em palavras a angústia que sentia. Com a voz fraca, quase se desfazendo em emoção, ele murmurou: Eu não sei mais em quem confiar. Só sei que preciso de respostas. Jorge suspirou fundo. Seus olhos carregavam uma dor silenciosa, como se ele soubesse exatamente o peso que Miguel estava começando a carregar. Você já fez sua escolha, Miguel. E agora não há mais volta. Disse ele, sua voz quase soando como um lamento. Se você continuar nessa busca, coisas terríveis acontecerão. As palavras de Jorge pairaram no ar como uma praga lançada no escuro. Miguel sentiu o peito apertar, o coração batendo num ritmo descompassado. Algo dentro dele dizia que o que estava prestes a descobrir poderia destruir não só sua vida, mas sua fé, sua mente, tudo o que conhecia como real. Mas já era tarde demais para recuar. Ele havia cruzado um limite invisível e agora só restava avançar. Naquela noite, ao sair da igreja, sentiu o mundo mais pesado. O ar parecia mais denso, como se o próprio céu carregasse o peso daquilo que ele acabara de ouvir. A revelação havia mudado tudo. O destino de Miguel Cruz estava selado, e ele sabia que quanto mais se aproximava da verdade, mais perigoso tudo se tornava. Os dias seguintes foram um verdadeiro redemoinho. Ele já não era mais o mesmo homem que pregava com fervor e pureza. Agora,
Ele carregava dúvidas, medos e uma crescente sensação de que o mal se escondia atrás de rostos familiares. Jorge o havia avisado, mas não era suficiente. A busca pela verdade o consumia. Toda vez que olhava para os símbolos gravados nos vitrais, para as palavras ocultas nos textos sagrados, sentia que havia algo ali que escapava à compreensão humana, como se estivesse entrando em um labirinto sem fim, onde cada corredor era mais escuro e mais sufocante que o anterior. A igreja, a fé, a maçonaria, tudo aquilo agora se entrelaçava numa rede complexa e perversa que Miguel não conseguia mais separar. E então ele compreendeu. Talvez o que estivesse enfrentando não fosse apenas uma crise espiritual. Talvez estivesse lidando com algo muito mais insidioso, algo que desafiava as leis da lógica, da moral e da própria realidade. Ele estava diante de forças que não respondiam a Deus, mas a algo mais antigo, mais faminto, mais sombrio. Foi numa noite de sábado, sob o frio cortante do vento do interior, que Miguel tomou sua decisão. Não podia mais confiar em seus colegas pastores. Muitos deles já estavam profundamente envolvidos. Não era mais possível ignorar os sinais. Ao invés de confrontar diretamente a liderança, resolveu procurar alguém de fora. Alguém que pudesse lhe mostrar uma visão mais ampla daquilo que estava enraizado na estrutura da igreja. Alguém que realmente entendesse o que era a maçonaria e o papel silencioso e corrosivo que ela exercia ali dentro. Durante semanas, Miguel seguiu em silêncio. Tornou-se um observador. Anotava hábitos, encontros, conversas fragmentadas. Quanto mais investigava, mais sentia que o véu entre este mundo e algo terrível estava se rasgando. A cada símbolo, a cada nome oculto, a cada palavra cifrada, sentia o ambiente pesar, como se o ar se tornasse mais espesso e difícil de respirar. Foi numa noite especialmente fria, depois de um culto que se estendeu até tarde, que algo inusitado aconteceu. Enquanto trancava a porta lateral da igreja, um homem surgiu no escuro, alto, cabelos grisalhos, olhos intensos que pareciam ver além. Ele não disse uma palavra. Apenas entregou a Miguel um envelope pardo, simples, sem identificação. Antes que Miguel pudesse perguntar qualquer coisa, o homem desapareceu na noite, como se tivesse se dissolvido na própria escuridão. Com as mãos trêmulas, Miguel abriu o envelope. Lá dentro, uma carta datilografada com palavras que gelaram seu sangue. Você está mais perto do que imagina, Miguel. Não se engane. As respostas não estão aqui, mas lá. Vá até o antigo cemitério na colina à meia-noite. Lá você encontrará o que procura. O coração de Miguel disparou. Ele olhou ao redor, mas não havia mais ninguém. Quem era aquele homem? Como sabia o que ele estava buscando? E por que o direcionava justamente para o lugar mais amaldiçoado da região? O desespero e a urgência tomaram conta de seu corpo. O antigo cemitério na colina era evitado até pelos moradores mais antigos. Havia histórias, vozes, rituais enterrados pelo tempo. Mas ele sabia. Sabia que não podia ignorar aquele chamado. Miguel estava prestes a descobrir que a verdade não apenas assombra, ela devora. À medida que a noite envolvia a cidade em um véu sombrio, Miguel se preparava para o encontro mais decisivo de sua vida. O velho cemitério, situado no alto de uma colina esquecida nos arredores, era o destino que lhe fora indicado. Um lugar onde os vivos não se aventuravam e onde os mortos pareciam guardar mais do que apenas ossos. Vestido com roupas escuras, lanterna em mãos e o coração disparado no peito, Miguel seguiu sozinho por trilhas tortuosas, envoltas em um silêncio sufocante, onde cada passo soava como um sussurro profano. A neblina espessa que cobria o terreno dava ao cemitério um aspecto quase irreal. As lápides retorcidas pareciam vigiar sua chegada, como guardiãs de segredos antigos. O ar era pesado, e a escuridão parecia viva, pulsando com algo oculto. No centro do local, sob a sombra de uma árvore centenária de galhos retorcidos como garras, uma figura surgiu, envolta por um manto escuro. Era o mesmo homem que lhe entregara o primeiro envelope. Agora, mais perto, Miguel percebia que havia algo de ancestral em sua presença. Algo que inspirava tanto reverência quanto temor. "Você veio", disse o homem, sua voz quase um lamento,
como se ecoasse de outra dimensão. Não há mais como voltar, Miguel. O que busca está diante de você, mas o preço será alto. Miguel, com a alma em frangalhos, não conseguia esconder a ansiedade. Quem é você? O que está acontecendo aqui? Sua voz falhou, rouca e embargada. O homem olhou para ele com pesar e firmeza. Sou alguém que conhece a verdade. A verdade que se esconde nas sombras da igreja, entre os corredores de poder, nos pactos sussurrados por aqueles que abandonaram a luz. Você precisa ver com seus próprios olhos. Só assim entenderá. Mas saiba, está em perigo, e o tempo está se esgotando. Em silêncio, o homem lhe entregou um segundo envelope. Miguel o recebeu com as mãos trêmulas, sentindo que aquele pedaço de papel continha muito mais do que palavras. Continha uma sentença. A verdade tem um preço, repetiu o homem, antes de desaparecer entre a névoa, como se nunca tivesse estado ali. De volta à igreja, com a alma dilacerada, Miguel se trancou em seu escritório e, em meio ao som do vento batendo nas janelas, abriu o envelope. Dentro, uma coleção de documentos antigos, frágeis e amarelados, escritos com linguagem cifrada e símbolos perturbadores. A cada linha, a verdade se desenrolava como uma serpente, revelando um culto oculto dentro da própria igreja. A maçonaria, ou algo ainda mais antigo, operava das sombras, influenciando decisões, manipulando vidas e realizando rituais que iam muito além de simbolismos. Eram pactos com forças desconhecidas, ritos obscuros selados em sangue e silêncio. Miguel lia com olhos arregalados sobre reuniões secretas, juramentos proibidos e buscas por poder e imortalidade. A igreja que ele servia há anos era apenas a fachada de algo muito mais perverso. As últimas linhas do manuscrito o atingiram como um punhal. Apenas os mais corajosos ousam se rebelar. Muitos tentaram, poucos sobreviveram. Agora você faz parte do jogo, e o preço será alto. O abismo estava aberto diante dele, e Miguel Cruz, outrora pastor, agora buscador da verdade, sabia que sua alma jamais teria descanso. Ele já havia ido longe demais, e o caminho de volta havia sido apagado. Miguel agora sabia que havia cruzado um limite do qual jamais poderia retornar. A verdade, sombria, crua e dolorosa, havia sido tocada. E com isso, tudo em sua vida começou a desmoronar silenciosamente. A igreja, que um dia lhe fora lar e propósito, tornava-se um labirinto de desconfianças e sombras. O envelope contendo os documentos sobre o culto maçônico estava trancado em sua gaveta, mas não havia como trancar as palavras que lera. Elas ecoavam noite e dia, como sussurros de um segredo ancestral que insistia em ser revelado. Cada passo que Miguel dava era mais um mergulho no abismo. Olhar para os rostos da congregação, antes fonte de consolo e fé, tornava-se agora um exercício de paranoia. Quem entre eles conhecia os rituais? Quem carregava o símbolo em segredo? Havia algo em seus olhos, em seus gestos, que parecia diferente agora. Talvez sempre tivesse estado ali, e Miguel apenas não via. Ele sabia que não podia confiar em ninguém da igreja. Precisava sair de suas fronteiras, buscar pistas em outros círculos. E foi assim, em uma tarde aparentemente comum, que ele sentiu o chamado de um lugar peculiar. Uma velha livraria nos arredores da cidade. Um espaço esquecido no tempo, com livros empoeirados e o cheiro forte de mofo e mistério. Miguel já estivera lá antes, mas naquele dia algo o puxava com força invisível, como se o destino estivesse ali, esperando por ele. E estava. Entre as estantes altas e apertadas, ele o viu novamente. O homem de manto escuro, silencioso, imóvel, quase uma aparição. Miguel sentiu o gelo escorrer por sua espinha. A figura o encarava, como se soubesse que ele viria, como se sempre soubesse. Você voltou, disse o homem com um sorriso que misturava alívio e tristeza. Eu sabia que voltaria, mas não por muito tempo. O tempo está se esgotando para você. As palavras atingiram Miguel com o peso de uma sentença. Ele precisava de respostas, e precisava agora. O que você sabe sobre a maçonaria? Questionou direto, firme. O que está acontecendo com a igreja? Quem está por trás disso? O homem olhou ao redor com cautela, como se temesse estar sendo vigiado. Quando respondeu,
Sua voz era um sussurro grave, encharcado de memórias proibidas. O que você está pedindo é antigo, Miguel. Muito mais antigo do que a sua igreja. A maçonaria dentro dela não é recente. Ela foi plantada há séculos, por mãos que hoje controlam mais do que você pode imaginar. Eles movem os fios das decisões, das crenças e até da morte. E fariam qualquer coisa para manter isso oculto. Qualquer coisa. O coração de Miguel batia como um tambor de guerra. Então por que me ajudar? Quem é você? O homem hesitou. Pela primeira vez, sua expressão parecia pesarosa, quase humana. Sou apenas um observador. Um dos poucos que viu o que aconteceu com aqueles que tentaram ir além. E posso lhe dar apenas uma coisa. Um nome. Um nome que pode lhe abrir os olhos. Mas se você o procurar, você será visto. E isso tem um preço. Um silêncio cortante se formou entre eles. Miguel sentia que a resposta estava ao seu alcance, mas com ela, viria também a sentença. Miguel não hesitou. Seu corpo inteiro ardia com a necessidade urgente de respostas, como se cada batida de seu coração exigisse um passo adiante, por mais sombrio que fosse o caminho. Qual é o nome? Perguntou com firmeza. O homem de manto escuro olhou nos olhos dele e, com um semblante sério, quase pesaroso, respondeu: André Leal. Ele é o guardião das informações mais profundas, mas cuidado, ele é muito mais perigoso do que você imagina. O nome soou como uma maldição nos ouvidos de Miguel. André Leal. Algo naquele nome carregava peso, como se tivesse vida própria. Como se cada sílaba fosse uma chave para um cofre esquecido há séculos. Era o elo que faltava, a peça que prometia encaixar todo o quebra-cabeça. Mas também era um risco. Um passo em direção a um tipo de verdade que poderia engolir tudo ao redor. Miguel sabia que, ao sair daquela livraria, não havia mais volta. O mundo como conhecia já estava se dissolvendo, e agora ele pisava em um solo movediço. A cada esquina, sentia os olhos invisíveis cravados em sua nuca, como se forças ocultas começassem a se mover, alertadas pelo simples ato de pronunciar aquele nome proibido. Mas ele não podia mais parar. Estava dentro de um jogo maior, e recuar não era mais uma opção. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Miguel se preparou como um homem indo para a guerra. Organizou os documentos, destravou a gaveta com um envelope misterioso e leu tudo mais uma vez, tentando encontrar alguma pista que o conduzisse até André Leal. Sabia que não seria fácil encontrá-lo. Um homem com esse tipo de informação não deixaria rastros. Mas Miguel tinha algo que muitos não tinham: determinação cega. Sua busca o levou a lugares esquecidos pelo tempo, bibliotecas velhas, arquivos mofados, pessoas que falavam em sussurros. Cada nova pista o empurrava mais fundo em um poço sem fundo de segredos e conspirações. E quanto mais avançava, mais percebia que a verdade exigiria sacrifícios. Amigos sumiram, portas se fechavam, e rostos antes familiares tornavam-se estranhos. Muitos pareciam observá-lo com olhos que escondiam algo, como se soubessem o que ele estava fazendo. Miguel estava sendo vigiado e não sabia por quem. E então, após dias de angústia e perseguição silenciosa, ele chegou até um bairro antigo da cidade. Um lugar onde o tempo parecia ter parado. As ruas eram estreitas, cobertas de folhas secas e sujeira. Os prédios riscados com grafites pálidos e o ar impregnado com o cheiro de mofo e abandono. Ali, entre becos mal iluminados e vielas quase esquecidas, Miguel encontrou o que procurava. A casa era uma construção de madeira, escondida entre estruturas modernas, como se tivesse sido poupada pela pressa do mundo. A fachada estava marcada pelo tempo, a pintura descascada, e as cortinas, pesadas, estavam sempre fechadas. Um refúgio para alguém que não queria ser encontrado. E ainda assim, Miguel estava ali, parado diante daquela porta, com o nome de André Leal queimando em sua mente como um aviso. O coração pulsava forte e por um momento ele hesitou, mas então estendeu a mão e apertou a campainha. Silêncio. Segundos depois, passos abafados. Lentamente do outro lado da porta, alguém se aproximava. A pergunta que ficava no ar: seria este o início das respostas? Ou o início do fim?
A porta se abriu com um ranger lento, revelando um homem de aparência cansada, com cabelos grisalhos e um semblante carregado pelo peso dos anos, ou talvez pelo fardo dos segredos que guardava. Os olhos de André Leal eram penetrantes, frios como lâminas afiadas, e havia algo em seu olhar que atravessou Miguel como uma rajada de vento gélido. "Você é Miguel?" perguntou ele com uma voz baixa e grave. "Eu sabia que você viria. André Leal não recebe visitantes, mas você é diferente." Miguel sentiu um nó se formar na garganta. Seu instinto gritava para ir embora, mas seu desejo pela verdade falava mais alto. "Eu preciso falar com você. É sobre a maçonaria dentro da igreja. Eu sei que você sabe mais do que os outros." André o encarou em silêncio, avaliando cada traço de sua expressão, como se tentasse enxergar sua alma. Por um instante, Miguel pensou que seria dispensado, mas então, com um suspiro resignado, o homem fez um gesto seco com a mão. "Entre." A casa era um universo à parte, mergulhada em sombras, com móveis antigos, estantes abarrotadas de livros empoeirados e objetos estranhos espalhados por todos os cantos, artefatos de tempos esquecidos, símbolos que Miguel não reconhecia. O ar era pesado, denso com o cheiro de madeira envelhecida e algo mais, algo ancestral. André o conduziu até uma sala nos fundos, onde uma mesa estava tomada por papéis amarelados e documentos corroídos pelo tempo. "Eu sabia que alguém viria me procurar", disse enquanto se sentavam. "Mas o que você quer descobrir é muito mais perigoso do que imagina. Você está cutucando algo que nunca deveria ser tocado." Miguel tentou manter a compostura, mas o medo já lhe roía por dentro. "Eu não posso mais viver com dúvidas. Preciso saber a verdade." Houve um silêncio tenso antes que André começasse a falar. "A maçonaria dentro da igreja não é algo recente. Ela nasceu junto com a própria igreja, quando os primeiros homens decidiram que a fé seria o instrumento mais poderoso de controle. O que você precisa entender é que a maçonaria não é apenas uma sociedade secreta. É uma religião, uma crença antiga, muito anterior ao cristianismo como você conhece. Uma fé construída sobre pilares de influência, manipulação e poder." Miguel arregalou os olhos. "Mas como isso começou? Como essas duas forças se conectaram?" André se inclinou para a frente, entrelaçando as mãos sobre os documentos. "Tudo começa com o poder, Miguel. O poder de moldar a sociedade, de criar um rebanho obediente. Os maçons sabiam que precisavam de uma base sólida para isso, algo em que todos acreditassem, e as igrejas eram o caminho ideal. Eles se infiltraram nas hierarquias, disfarçaram seus símbolos como ícones cristãos, adaptaram seus rituais sob a aparência da liturgia comum. Os primeiros líderes religiosos sabiam disso e aceitaram, porque eles também queriam o controle." Miguel sentiu o peso da revelação apertar seu peito. Aquilo explicava as inconsistências, os silêncios, as histórias mal contadas. Mas André ainda não havia terminado. "E não pense que é só isso. O que você está começando a descobrir é apenas a superfície. Há práticas mais antigas, obscuras, feitas nas sombras dos templos. Pactos selados com forças que não pertencem a este mundo. E tudo isso, Miguel, está lá dentro, entre os líderes, entre os pastores que se dizem santos, entre aqueles que o povo mais confia." A sala pareceu escurecer ainda mais ao redor deles. Miguel engoliu em seco, sentindo o coração bater forte. "Mas o que eu posso fazer? Como eu paro isso?" André manteve o olhar fixo no dele, com uma intensidade que parecia queimar. "Você não para. Você sobrevive. E conta o que viu, se tiver coragem." André sorriu, mas não era um sorriso de conforto. Era um sorriso frio, carregado de uma sabedoria sombria que parecia atravessar Miguel como lâminas afiadas. "Você não pode parar nada, Miguel. O que você pode fazer é entender o jogo. Entender que a igreja que você conhece é apenas uma fachada, um teatro, e agora você é parte desse jogo. Não há como voltar atrás. Eu fui como você, em busca de respostas. Agora sou apenas um guardião das sombras, alguém que vive à margem, que viu o que aconteceu com os que ousaram desafiar os mestres. Você está entrando em um caminho perigoso. Se continuar, terá que fazer uma escolha.
Miguel não compreendia completamente o que André estava tentando dizer, mas algo dentro dele o alertava. Ele já havia feito a escolha. Ele já havia cruzado o limiar. Não podia mais virar as costas agora. Sua busca pela verdade o consumia de tal forma que ele sabia que não havia mais volta. André levantou-se, foi até uma prateleira e retirou um livro grosso. Ele o colocou sobre a mesa à frente de Miguel. Aqui estão mais respostas, disse, seu tom grave e carregado de presságio. Tome cuidado, Miguel. Você não está mais apenas procurando por verdades. Você está desafiando um sistema que existe há muito tempo, um sistema que não será facilmente derrubado. Miguel pegou o livro, sentindo o peso das palavras e das advertências que o envolviam. O tom de André reverberava em sua mente, mas sua necessidade de entender a verdade o consumia de tal maneira que ele não hesitou. Ele estava pronto para enfrentar o que fosse necessário. O que mais poderia fazer? Já estava dentro desse jogo sombrio, e agora não havia mais como sair. André o olhou pela última vez. Seus olhos frios e penetrantes pareciam medir o que restava da determinação de Miguel. Que Deus tenha misericórdia de você, Miguel. O que está por vir é pior do que qualquer coisa que você já imaginou. Miguel deixou a casa de André Leal com a mente dilacerada. O peso do livro sob seu braço parecia mais difícil de carregar do que qualquer fardo que ele já tivera. O homem que havia se tornado o guardião das sombras o havia avisado de todas as consequências, mas mesmo assim, a vontade de continuar sua busca pela verdade era mais forte. Agora ele sabia que não estava apenas em uma busca por respostas, mas em um jogo muito maior, onde as peças eram movidas por forças que ele sequer ousava questionar. E mais aterrador ainda era o que André lhe dissera. Você está em um caminho onde a verdade tem um preço. Miguel sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas o que realmente o aterrorizava era a ideia de que ele poderia já estar envolvido em algo além de seu controle. O que André lhe disse ainda ressoava em seus ouvidos. O que você está buscando não pode ser encontrado em um livro ou nas palavras de alguém. A verdade está além da compreensão humana, e ao buscá-la, você se tornará parte dessa verdade. Será que ele estava condenado a ser uma peça desse sistema sombrio? Ou havia alguma saída? Essas perguntas se apoderaram de sua mente enquanto ele retornava para sua casa. A solidão da jornada se refletia nas paredes vazias. As noites, antes tranquilas, agora pareciam intermináveis. Miguel não conseguia se livrar da sensação de que algo o observava, algo mais profundo e ameaçador do que qualquer pesadelo. Sentou-se à mesa e abriu o livro que André lhe entregara. Era um tomo antigo, com páginas amareladas e uma capa de couro desgastada. À medida que folheava as páginas, encontrou fragmentos de rituais maçônicos que datavam de séculos atrás, escondidos dentro de textos sagrados. Ali estavam passagens ocultas, símbolos disfarçados, até mesmo instruções que se misturavam com versículos da Bíblia de uma maneira a mascarar o verdadeiro propósito das palavras. Miguel sabia que havia apenas uma direção para seguir agora: descer mais fundo na espiral de mistérios e revelações que ele havia, sem querer, começado a desatar. O que ele encontraria ao final dessa jornada poderia ser mais terrível do que ele jamais imaginou, mas ele não podia mais voltar. O que restava era apenas seguir. Miguel sentia uma sensação crescente de nojo e apreensão enquanto se aprofundava nas informações. Ele sabia que estava prestes a descobrir algo tão profundo e perturbador que jamais poderia voltar a enxergar o mundo da mesma forma. Mas ele precisava saber. Ele precisava entender, mesmo que isso significasse confrontar um horror inimaginável. Foi então que ele encontrou um trecho específico, algo que o fez parar. Era uma referência direta a um evento ocorrido na igreja anos atrás, algo de que ele nunca soubera. Havia uma menção a um ritual de iniciação realizado em segredo, por um grupo seleto dentro da igreja, no qual novos membros da maçonaria eram introduzidos. Mas o mais perturbador estava escrito logo após: o sangue será derramado, a promessa será cumprida, e a porta para o verdadeiro poder será aberta. Essas palavras ecoaram em sua mente de forma aterradora. O que aquilo significava? O sangue? A promessa? O poder? Ele não sabia mais se queria saber a resposta.
Ele sabia que a única maneira de compreender aquilo era continuar investigando. Ele não podia parar. Mas, no fundo, também sabia que, quanto mais buscasse a verdade, mais seria atraído para o abismo que a maçonaria realmente representava. E pior ainda, as palavras de André voltavam à sua mente. Você se tornará parte dessa verdade. Na verdade, Miguel começava a entender. Era uma entidade viva. Uma força sombria que se alimentava da busca por si mesma. As noites começaram a se tornar mais longas. Ele acordava suado, com o coração acelerado, os olhos fixos no vazio de sua casa. As sombras pareciam se alongar, cada vez mais, como se tivessem vontade própria. E em seus sonhos, ele via figuras encapuzadas, movendo-se nas sombras, recitando palavras em um idioma que ele não conseguia compreender, mas que parecia reverberar nas profundezas de sua alma. No entanto, mesmo com toda a angústia que o consumia, Miguel não podia parar. Ele sabia que a maçonaria era um inimigo poderoso, mas também sentia que estava em posse de algo crucial, uma chave que poderia revelar a verdade, talvez até desmantelar esse sistema. Mas para isso, ele precisava continuar em frente. Foi então que ele começou a ouvir rumores nos corredores escuros da igreja, entre os membros mais velhos e reservados. Havia sussurros de algo grande prestes a acontecer. Um evento, uma reunião secreta marcada para uma noite específica. Ninguém sabia muito, mas o suficiente para Miguel perceber que era a oportunidade que ele esperava. Ele se preparou para o encontro. Era um risco enorme, mas ele não tinha escolha. O destino o havia levado até ali, e ele sabia que a única forma de entender completamente o que estava acontecendo era ir até o coração da própria maçonaria dentro da igreja. Se ele conseguisse entrar nessa reunião, poderia finalmente obter as respostas que tanto buscava. Na noite marcada, Miguel se dirigiu ao local, uma igreja afastada, no meio de um bairro deserto. Quando chegou, o lugar parecia deserto, mas ele sabia que, por dentro, algo estava prestes a acontecer. Ele entrou pela porta dos fundos, onde uma sombra o aguardava. A figura era familiar. Ele já havia visto antes, o homem de manto escuro. "Você chegou", disse o homem, com um sussurro grave. Eu sabia que não conseguiria impedir. Mas lembre-se, Miguel, a verdade tem um preço. Você pode achar que está controlando o que está fazendo, mas logo verá que não há como escapar. A maçonaria sabe o que você está buscando. Eles sabem que você está aqui. Eu preciso ver, Miguel respondeu, a determinação em sua voz tomando forma. Preciso saber o que está acontecendo dentro dessa igreja, o que eles estão fazendo. O homem o olhou com uma expressão carregada de tristeza. Você não sabe no que está se metendo, Miguel. O poder que eles têm é além do que você imagina. E uma vez que você souber, não haverá mais volta. Essas palavras se infiltraram na mente de Miguel como uma maldição. E, ao mesmo tempo, algo dentro dele ainda se mantinha firme. Ele não sabia o que o aguardava naqueles corredores escuros da igreja, mas sabia que não poderia mais voltar atrás. O jogo estava prestes a começar, mas Miguel já estava além do ponto de não retorno. Ele estava prestes a encarar a verdade, não importando o custo. O homem de manto escuro o conduziu para dentro da igreja, onde a escuridão parecia engolir toda a luz. O cheiro de cera derretida e incenso pesava no ar. Ele sabia que estava a ponto de se confrontar com algo muito maior, algo que poderia mudar sua vida para sempre. Ao entrar na grande sala, Miguel viu os rostos que o observavam. Homens e mulheres com expressões impassíveis, mas que carregavam um poder silencioso, ameaçador. O que ele estava prestes a presenciar não seria apenas um rito religioso. Seria uma cerimônia de iniciação que transcendia a compreensão humana. E a porta para o verdadeiro poder estava prestes a ser aberta. O som de um sino grave ecoava pelas paredes de pedra da antiga igreja. Cada badalada parecia aumentar o peso no peito de Miguel. Ele estava ali, no coração do que parecia ser uma confraria secreta, onde o ar estava pesado com o cheiro de incenso e velas derretidas, e as sombras dançavam nas paredes como se estivessem vivas. Ele sentia seus passos ecoando no piso de pedra, enquanto o homem de manto escuro o conduzia mais fundo no interior da igreja. Os rostos daqueles que estavam presentes no rito estavam ocultos por capuzes. Mas Miguel conseguia sentir seus olhares penetrantes,
como se todos estivessem cientes da sua presença e da sua jornada em busca de respostas. Ele sabia que já não havia mais volta. A verdade que ele tanto procurava estava à sua frente, disfarçada de rituais e símbolos ocultos, esperando para ser revelada. Mas ele já sentia o preço dessa revelação: medo, angústia e a sensação de que ele já não era mais o mesmo homem que entrara nessa busca. A sala em que ele foi guiado era imensa. As paredes eram adornadas com tapeçarias escuras e símbolos que ele começava a reconhecer, todos ligados à maçonaria e suas doutrinas secretas. O teto era alto e no centro da sala, uma grande mesa de pedra estava rodeada por cadeiras dispostas de forma circular. Ao redor da mesa estavam os membros mais importantes da congregação, figuras imponentes e misteriosas, cujos rostos estavam em grande parte sombreados pelos capuzes que usavam. Eles observavam Miguel com um olhar fixo e sem expressão, como se o tivessem aguardado por muito tempo. "Bem-vindo, Miguel", disse uma voz profunda e autoritária vinda do centro da sala. Era um homem que se destacava entre os outros, mais alto, com uma presença que parecia preencher o espaço. Seu manto era mais elaborado, e sua postura exalava autoridade. Miguel não sabia o que esperar, mas o impacto daquelas palavras fez seu coração acelerar. Ele já não estava mais no mundo que conhecia. Agora, ele estava no centro de uma rede de poder que transcende tudo o que imaginava ser possível. "Você procurou a verdade", disse o homem com um sorriso enigmático. "E agora ela está diante de você. Mas saiba, Miguel, que a verdade que você busca não é algo que se revela facilmente. Muitos vieram antes de você e falharam, pois não estavam preparados para o peso que ela carregava. Você acha que pode controlar a verdade, ou será ela quem o controlará?" Miguel estava em pé no centro da sala, o olhar fixo no homem. Ele sentia o peso das palavras, a ameaça implícita nas entrelinhas, mas não recuaria. Ele já sabia o suficiente. O que ele precisava agora era entender o que estava acontecendo dentro daquela organização e o que os rituais da maçonaria tinham a ver com tudo aquilo. O que ele não sabia era que a verdade que ele buscava o conduziria a uma revelação ainda mais sombria do que ele poderia imaginar. "Você está pronto para ver o que está escondido nas sombras da igreja?" continuou o homem, que parecia ser o líder daquele culto. "A maçonaria não é apenas uma ordem secreta. Ela é o próprio alicerce que sustenta a igreja e sua história." Aquelas palavras caíram como uma bomba sobre Miguel, que sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que aquilo era apenas o começo de uma verdade ainda mais profunda e aterradora. Ele estava prestes a descobrir que o que ele buscava era muito mais do que ele jamais poderia imaginar. Mas o que estava em jogo aqui não era apenas o controle físico da sociedade. Era algo muito maior, algo que transcendia a compreensão humana. A maçonaria era a chave que abria portas para dimensões que Miguel jamais imaginou, e tudo o que ele estava prestes a testemunhar tinha um propósito muito mais profundo do que ele poderia compreender. Miguel estava paralisado, mas não podia negar o chamado de sua curiosidade. As palavras do homem eram carregadas de um poder sobrenatural, como se ele estivesse falando de algo que não poderia ser explicado em termos humanos. O que ele queria? O que seria mostrado a ele naquela noite que mudaria o curso de sua vida para sempre? O homem de manto escuro levantou a mão e fez um gesto, sem mais palavras. Os outros membros do culto começaram a se mover, formando um círculo ao redor de Miguel. Ele sentia o peso daquelas presenças, como se o espaço estivesse sendo preenchido por uma força que ele mal podia compreender. Tudo ao seu redor parecia se tornar mais denso, mais sombrio. Em silêncio, os membros começaram a cantar, suas vozes se unindo em uma melodia hipnótica e estranha. Uma canção que parecia invocar algo além deste mundo. As palavras eram incompreensíveis para Miguel, mas ele sentia que estavam sendo dirigidas a algo ou alguém muito mais poderoso do que qualquer ser humano. O líder, agora em pé diante de Miguel, colocou uma mão em seu ombro. "Você está prestes a ser iniciado", disse o homem, sua voz profunda e reverberante. "O que você verá aqui, o que será revelado a você, será uma prova de sua própria fé e de seu destino. O caminho que você escolheu não é fácil, mas ao final, você será um de nós."
Miguel queria protestar, queria sair dali, mas seu corpo estava imobilizado, como se uma força invisível o mantivesse ali. Ele não podia se mover, mas tampouco queria. Ele sabia que não poderia voltar atrás. Já havia chegado até aquele ponto, e a verdade estava ao alcance de suas mãos. Mas o que ele não sabia era que o que estava prestes a ver desmoronaria tudo o que ele acreditava ser verdade sobre a fé, a igreja e até mesmo sobre si mesmo. O líder levantou um cálice dourado, cheio de um líquido escuro, e o ofereceu a Miguel. "Beba", disse ele, sua voz agora mais suave, mas com uma autoridade que não podia ser contestada. "Com isso você abrirá os portais da verdade e verá com seus próprios olhos o que está além da compreensão humana." Miguel olhou para o cálice, o líquido cintilando à luz das velas, e uma sensação gelada percorreu sua espinha. Ele sabia o que aquilo significava. Aquela não era uma bebida qualquer, mas algo muito mais profundo, muito mais ritualístico. Era um elixir que o conectaria a algo além deste mundo. Mas ele já estava preso, já havia dado o primeiro passo, e agora não havia como voltar atrás. Com uma respiração profunda, Miguel pegou o cálice sem hesitar e bebeu. O sabor era amargo, metálico, e ele sentia um calor abrasador tomando conta de seu corpo. O mundo ao seu redor começou a tremer. As paredes pareciam se distorcer, e por um momento, Miguel sentiu que estava sendo transportado para outro plano de existência. A sala desapareceu, o chão de pedra sobre seus pés, e ele foi lançado em um vazio negro onde sombras imensas e formas distorcidas dançavam ao redor de sua visão. Ele ouvia sussurros em várias línguas, palavras que não faziam sentido, mas que pareciam mexer com seu íntimo, como se estivessem revelando verdades antigas e proibidas. "Você não pode compreender ainda." A voz do líder ressoou em sua mente, mas ele não a ouvia. "Mas quando a luz da verdade se acender, você verá o mundo como ele realmente é, e você nunca mais poderá voltar a ser o mesmo." O vazio se fechou ao redor de Miguel, e ele foi forçado a encarar o horror que se aproximava. Ele havia pedido pela verdade, mas agora ele sabia que, ao alcançá-la, ele estava perdendo sua própria identidade. A verdade tinha um preço, e ele estava prestes a pagar o maior de todos, a perda de sua alma. O vazio ao redor de Miguel parecia pulsar como um organismo vivo. Seu corpo estava suspenso em um espaço que não era real, mas também não era um sonho. A bebida ritualística queimava dentro dele, cada gota se espalhando como um veneno sagrado. As vozes, que antes sussurravam, agora gritavam em sua mente, revelando palavras que ele não entendia, mas que pareciam tatuar sua alma. Então, de repente, tudo parou. Ele estava de volta à grande sala da igreja. As velas ainda ardiam, os olhos encapuzados ainda o observavam, mas algo havia mudado. Miguel sentia isso em seu próprio corpo. Algo dentro dele não era mais o mesmo. O líder do ritual se aproximou, um leve sorriso nos lábios. "Você viu, não viu?" Sua voz era calma, mas carregada de certeza. Miguel abriu a boca, mas não conseguiu falar. Ele queria perguntar o que exatamente ele tinha visto, mas sua mente estava fragmentada entre o que era real e o que não era. "O conhecimento foi entregue a você, como foi entregue a muitos antes", continuou o homem. "Agora você compreende por que a maçonaria e a igreja caminham juntas, porque a verdade nunca pode ser revelada ao mundo." Imagens voltavam à sua mente em flashes, símbolos antigos, ocultos em textos religiosos, pactos firmados há séculos, onde líderes espirituais entregaram mais do que suas almas para garantir poder e influência. O sangue dos que tentaram revelar o segredo, derramado sob altares escondidos. E então, o mais assustador de tudo, ele viu a si mesmo, sentado naquela mesa, vestindo o mesmo manto negro dos outros. Não murmurou, sentindo um calafrio gelado subindo por sua espinha. "Sim", afirmou o líder. "Você já estava destinado a isso, desde o momento em que começou sua busca. A verdade não pode ser encontrada sem um preço, e agora você faz parte dela." Miguel tentou se afastar, mas suas pernas não obedeciam. Sua mente estava em pânico, mas algo dentro dele sussurrava que tudo estava certo.
como se aquela revelação tivesse apenas confirmado um destino que sempre fora seu. Eu não quero isso, ele balbuciou. Eu só queria saber a verdade. O líder inclinou a cabeça, como se tivesse ouvido aquilo muitas vezes antes. E o que é a verdade, Miguel? Sua voz soou quase misericordiosa. Você esperava encontrar apenas conspirações e segredos? A verdade não é algo que possa ser contido em palavras. É um conceito vivo, e agora ela vive dentro de você. Miguel olhou ao redor, buscando uma saída, mas não havia portas. Ele não se lembrava de como tinha chegado ali, como se esse momento estivesse preso em um ciclo, um ritual eterno do qual ele não poderia escapar. Ele precisava sair, precisava fugir. Reunindo toda a sua força de vontade, ele se lançou para trás, tentando correr, mas algo invisível o segurou. Não eram mãos. Era como se o próprio espaço ao seu redor o impedisse de fugir. É tarde demais para fugir, sussurrou uma das figuras encapuzadas. Não há mais um você para escapar. Outra voz acrescentou. Ele já não é mais quem era. Miguel olhou para suas próprias mãos e percebeu algo terrível. Sua pele estava pálida, como se estivesse desaparecendo, ou como se estivesse sendo absorvido pelo ambiente. Ele sentiu sua mente se fragmentando. Os pensamentos que antes eram seus agora pertenciam a algo maior, a uma consciência antiga, com a própria verdade. O líder se aproximou, colocando uma mão sobre seu ombro. Você foi escolhido, Miguel. Você agora é um guardião deste segredo. Ele queria lutar, mas sabia que já era inútil. De alguma forma, a verdade sempre pertencera a ele. A última lembrança que Miguel teve, antes de tudo escurecer, foi a sensação de que ele nunca existira verdadeiramente, como se sua vida inteira tivesse sido apenas um caminho inevitável para aquele momento. E então, o silêncio tomou conta. Meses depois, um novo pastor assumiu a igreja. Jovem, cheio de energia, pronto para guiar sua congregação. Ele mal havia se instalado quando recebeu um livro antigo em sua mesa, sem remetente, sem explicações. Na capa, apenas um símbolo maçônico gravado em dourado. Ele abriu na primeira página e viu um nome escrito à mão, Miguel Nascimento. O novo pastor franziu a testa. Quem era esse homem? Ele começou a ler e, sem saber, deu o primeiro passo para se tornar o próximo guardião da verdade.